E aí pessoal, aqui é o Danilo Gato, sejam todos bem-vindos e nessa aula eu vou mostrar para vocês como eu consegui transformar essa imagem aqui da Mona Lisa nessa imagem aqui ultra realista usando inteligência artificial. Antes de começar esse vídeo eu já vou pedir, eu vou exigir que vocês deixem um like, porque esse material que eu vou passar para vocês aqui agora é material de curso pago, é coisa que eu nunca vi na internet. Esse método que eu vou ensinar para vocês foi um método que eu criei da minha cabeça, baseado em diversas coisas que eu aprendi de vários outros YouTubers, várias outras pessoas, tutoriais, documentação das ferramentas. Eu meio que juntei tudo isso e criei essa técnica que eu vou compartilhar com vocês agora gratuitamente. Então, por favor, se inscrevam, deixem uma curtida, deixem um comentário, que isso anima muito, né? Agora que esse meu canal está começando, tem só, não sei quando vocês vão estar vendo, mas quando eu gravei esse vídeo tem 500 inscritos. Pô, cada comentário ajuda a ter mais motivação para postar mais coisa. Beleza? Então mostrem aí se vocês gostaram ou não. E eu garanto que vocês vão gostar do que eu vou colocar por aqui. Tá certo? Então vamos começar. Como foi que eu fiz para transformar um quadro antigo da Mona Lisa em uma versão que parece uma foto aqui em alta resolução, né? Se eu der o zoom aqui, vocês podem ver que tem até quase a textura dos poros, tá? Então eu vou mostrar para vocês passo a passo como eu fiz isso. Bom, vamos começar com a nossa ferramenta de trabalho. Talvez muitos de vocês conheçam uma ferramenta chamada de Midjourney, que é uma ferramenta que cria imagens com comandos de texto. Você basicamente vai na ferramenta, você escreve um homem andando na praia, e ela cria. E aí se você colocar que é uma foto realista, que está de dia na praia, que foi tirada com uma câmera X, que é em alta resolução, com alto contraste, ela faz uma imagem perfeita. Legal. Só que qual é o problema do Midjourney? Ele cria imagens lindíssimas, mas ele cria imagens lindíssimas sem controle. Por mais que você fale um homem na praia andando, você não consegue dizer exatamente em que parte da praia ele vai estar, se ele vai estar perto da câmera, se ele vai estar longe. A expressão facial dele, se tem alguma muito específica que você não consegue também, um rosto específico, uma pose específica. Então o Midjourney é uma ferramenta muito boa para criatividade e quando você não tem ali uma necessidade de criar uma imagem com muito controle. Agora, nesse caso aqui, eu preciso de muito controle. Se eu estou querendo transformar o quadro da Mona Lisa numa versão, uma fotorrealista em alta resolução, eu preciso que seja a Mona Lisa. Eu preciso que as pessoas olhem para aquela imagem e vejam o quadro da Mona Lisa. Eu preciso que ela esteja na mesma pose, que o rosto seja parecido, que o cenário seja igual. Enfim, deixar o mais parecido possível. Então, nesse caso, eu preciso de controle. E quando a gente fala em controle, a gente fala da inteligência artificial chamada Stable Diffusion. E ela é uma das ferramentas de criação de imagem com mais controle que a gente tem, se não há que tem mais controle. Fazendo um comparativo, eu diria que o Midjourney é como se fosse o Canva, para quem usa aí ferramentas de criação de imagem, porque ele basicamente tem um monte de coisa pré-pronta, você escreve qualquer coisa, fica bonito. Só que você não tem um controle absurdo lá dentro. Já o Stable Diffusion é como se fosse o Photoshop. Para quem já usou o Photoshop, se abre o programa, tem uma tela branca. Ele não te dá nada pronto, mas ele te dá extremo controle sobre o que você vai fazer. Você pode, dentro do Photoshop, fazer qualquer coisa. Eu falo para vocês que eu trabalhei como editor de imagem também há muitos anos, então o Photoshop é uma ferramenta poderosíssima. O Stable Diffusion é isso. Ele é uma ferramenta chata de instalar, difícil de usar, né? Tem muitos parâmetros, muitas configurações, mas ele te dá um controle que vocês não vão ver em lugar nenhum. E, inclusive, muitas das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu apanhei pra caramba para aprender. Então vocês já vão pegar muita coisa aqui de mão beijada. Bom, o Stable Diffusion, pessoal, ele é muito parecido com o WordPress. Tá? Não sei quem já criou o site WordPress. Por quê? Porque ele tem código aberto, né? Ele é open source. Então, vários programadores, vários artistas criam plugins para ele, criam modelos treinados ali de imagem para um determinado estilo, né? Uma imagem fotorrealista, uma imagem de, sei lá, estilo desenho japonês, enfim. Então, ele está aberto para o público e o público foi acrescentando uma série de novas funcionalidades. Hoje ele tem dezenas, aí, se não centenas de plugins que você pode colocar nele para ter ainda mais controle. E um dos plugins é o ControlNet, que a gente vai usar aqui também, que ele é extremamente interessante. Bom, qual é o problema do Stable Diffusion? Ele é muito chato de instalar, tá, pessoal? Ele não é um programinha normal daqueles que você baixa, coloca próximo, próximo, próximo e aí funciona. Você tem que baixar o Python, tem que baixar o GitHub, tem que instalar um monte de coisa no computador. Ele roda no servidor local no computador, ele não tem ele abre aquela tela de comando, né? Aquela tela toda preta que você tem que digitar lá os comandos para começar. Então ele não é amigável, tá? Ele é gratuito, mas ele não é amigável. Você consegue achar na internet tutoriais de como instalá-lo. Mas eu
particularmente prefiro usar ele de uma outra forma. Até mesmo porque ele também exige uma placa de vídeo boa. Se a sua placa de vídeo não for boa, demora muito para gerar as imagens e você pode gerar só uma imagem de cada vez, então fica um fluxo de trabalho muito lento. Então, nesse caso, pessoal, eu resolvi usar esse site aqui que é o RunDiffusion.com, que ele basicamente roda o Stable Diffusion na internet online, na nuvem. Então você usa os servidores da empresa lá, que são muito bons, inclusive, e ele consegue, tem todos os plugins aqui principais, você consegue colocar coisas novas aqui, gerar as imagens super rápido, mas ele é pago. Tá? Nessa versão que eu estou usando aqui, eu pago $1 por hora de uso. E é barato pra caramba, tá, pessoal? Para quem trabalha com imagem, para você ter acesso, se você fosse querer investir para instalar no teu computador, você tem que comprar um puta computador com uma puta placa de vídeo, aprender a instalar os plugins, aqui tá tudo bonitinho. Você entra, começa a rodar, não tá aparecendo aqui na tela, mas aqui tem um contadorzinho do tempo que tá faltando aqui em cima, e eu posso pausar a qualquer momento. Se eu não usar aquela hora, os minutos voltam, entendeu? Então, para mim, a comodidade, eu tenho o Stable Diffusion no meu computador. Só que, putz, vive travando por causa de... E olha que meu computador não é ruim, o meu Note. Mas eu preferi usar ele aqui. Então vamos lá. O que ele faz? Ele é muito parecido com o Midjourney. Você pode colocar aqui o comando que você quer para criar a imagem e pode colocar aqui a parte que você não quer que apareça na imagem. Tá? E aqui ele tem várias abas com formas diferentes de você trabalhar. Aqui a gente tem o Text to Image, que é quando eu vou lá e escrevo um texto para criar uma imagem. Só que eu vou trabalhar aqui na Image to Image, que é a imagem também serve para guiar a imagem que a gente vai criar. Então, eu vou escrever um texto, né, que vai ajudar a criar, mas eu também vou dar uma imagem de referência para também ajudar na criação da minha imagem final. O primeiro passo que eu faço aqui, e eu vou começar a colocar os parâmetros, as configurações conforme vocês forem vendo, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem aí por imersão mesmo esse aprendizado, né? Bom, o que eu vou fazer aqui? O que eu quero começar? Eu quero pegar essa imagem da Mona Lisa, que eu tinha separado, eu peguei da internet, né, do quadro, para colocar aqui na ferramenta, né? Então eu fiz um upload dessa imagem. O que eu vou fazer em seguida? O Stable Diffusion ele também é um pouco mais chato com os comandos do que o Midjourney. Você tem que escrever um comando muito grande. Então, eu com a ajuda do ChatGPT, no meu criador de prompts, que é inclusive um dos conteúdos que eu ensino lá no meu curso de ChatGPT, eu criei um prompt bem extenso aqui, que basicamente em inglês está dizendo uma foto em alta resolução, com corte de retrato de uma mulher bonita, com cabelo longo e escuro, caindo sobre seus ombros, sorrindo, só um pouquinho, né, slightly, olhando a câmera, detalhes realistas de pele, vestindo um vestido de manga longa e escuro, que mostra o pescoço e uma parte aqui do peitoral, posando em um cenário bonito, com lagos detalhados, montanhas e árvores, com as mãos cruzadas sobre as pernas, contraste nítido, cabelo caindo nos ombros, cores vivas, montanha e um céu azul. Aí, ó, tirada com essa câmera aqui, Hasselblad, que eu nem conhecia, que eu peguei também peguei a dica lá no ChatGPT. Zeiss-Ott, que eu também não conhecia, peguei lá, não sou fotógrafo, mas eu pego essas dicas lá com ele. Detalhes altamente detalhados, né, com texturas também, fotorrealista, hiperrealista, enfim, ganhou prêmio, foto ganhadora de prêmio, paisagem realista, enfim, e vestindo um vestido que tem um pano no ombro, né, que é isso aqui, né, uma parte de um panozinho. Então, esse foi o meu prompt positivo. Aí eu tenho que colocar um negativo também, né, o que eu não quero que apareça na imagem para que ela fique da melhor forma possível. Então, negativo, baixa resolução, pixelado, desfocado, enfim, várias palavras aqui que significam coisas ruins que eu não quero que apareça nessa minha imagem. Aí, a gente vai agora começar a mexer nos parâmetros aqui do Stable Diffusion. Bom, aqui a gente não mexe nada, isso aqui deixa do jeito que está. O Sampling Method, né, que é justamente o sistema que ele vai criar, que ele vai usar para criar a imagem. Eu gosto muito desse aqui, DPM++ 2M Carras, tá? Eu sempre uso esse. Sampling Steps é praticamente quantas vezes ele vai ficar sampleando aquela imagem lá que você colocou como referência, né, os comandos também. Então, normalmente, quanto maior, tende a trazer um negócio melhor, só que também demora mais. Eu, nesse caso, vou usar aqui algo em torno de 80. Tá? É o que eu costumo usar aqui para essas imagens que eu estou fazendo. Restore Faces, isso é um erro muito comum de quem está começando. Nunca esqueçam de clicar isso aqui se você for fazer um rosto, porque senão o rosto fica às vezes com o olho meio desfocado, com os negócios meio esquisitos. E essa parte aqui é muito importante. Você tem que colocar que a imagem que você vai gerar tem que ser exatamente do mesmo tamanho da imagem que você está colocando aqui, porque senão ela fica toda distorcida. Então eu venho aqui na imagem, clico com o botão direito do mouse, venho aqui em propriedades e vi que o tamanho da imagem é 573
por 858. Uma coisa muito importante aqui, pessoal, é que pixels, tá? É que as imagens, o ideal é que isso aqui sempre esteja abaixo de 1000. Ah, Danilo, mas vai ficar uma imagem pequena, de baixa resolução? Depois a gente tem uma forma de aumentar muito a resolução dela. Mas isso aqui normalmente tem que estar abaixo de 1000 para que seja rápido o seu fluxo de criação de imagens. Tá? Então, se ela estiver muito maior do que isso, vão em qualquer programa na internet, sei lá, e reduzam o tamanho dessa imagem. Bom, então esse é o tamanho que ela está, 573 por 858. Batch count, isso aqui vocês não mexem. Agora o batch size vai ser quantas imagens ele vai criar de uma vez. Eu gosto de botar aqui 6, que ele faz 6 imagens de cada vez. CFG Scale tá até a descrição em inglês. O quão forte a imagem vai seguir o prompt. Quanto maior, mais ele vai seguir o prompt. Quanto menor, mais criativa a ferramenta vai ser e vai desobedecer o prompt. Nesse caso, eu vou usar aqui um valor de 10. Normalmente aqui 7 a 15 costuma ser um bom valor, tá? E não tem muita regra, isso é sempre tentativa e erro. Denoise em Strength é sobre a imagem, tá? Lembra que isso aqui é um prompt duplo. Ele está usando uma parte texto e uma parte imagem, tá? Então, o denoise é o seguinte, se eu botar 0, ele vai praticamente replicar a imagem, é como se eu tivesse usa 100% da imagem. E se eu botar 1, é como se eu estivesse dizendo não usa absolutamente nada da imagem. Usa só o prompt de texto. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar um meio termo mais pesando para a imagem, porque como eu quero que fique parecido com a Mona Lisa, né, eu vou deixar abaixo de 0,5, que ele vai puxar mais para o lado. Lembra que esse lado aqui é o da imagem, esse lado aqui é o do prompt de texto. Então, estou colocando aqui mais para imagem, para ele forçar um pouco a criação da imagem. Aí, qual que é a questão aqui, tá, pessoal? Se eu só vier aqui e jogar criar, vocês vão ver que ele vai criar umas imagens que provavelmente não vão ficar muito legais, porque ele vai usar essa imagem como uma leve referência, né? Ele vai pegar e vai dizer assim, entendi, o Danilo quer criar essa imagem aqui, eu vou olhar para ela e vou fazer alguma coisa baseada. Então vocês vão ver que ele vai pegar mais ou menos as cores, vai pegar mais ou menos o estilo, não vai ficar parecido o rosto, não vai ficar parecido, talvez não fique parecido a pose, a roupa. Vamos ver aqui o que ele vai criar. Ó, notem que está criando aqui relativamente rápido. Vai criar aqui em alguns segundos. Se eu estivesse usando isso no meu computador mesmo, isso vai criar 6 imagens. Se eu estivesse usando no meu computador, ele ia criar uma imagem em 3 minutos. A gente nem ia conseguir gravar o tutorial aqui. Ó, olha o que ele está fazendo aqui. Como o meu denoise strength está 0,3, que é relativamente baixo, ele basicamente está fazendo uma imagem bem parecida com a imagem original. Pelo menos está parecendo que vai ficar parecida. Vamos ver se vai mesmo, porque às vezes quando termina, não fica nada a ver. Pronto. Ó, o que aconteceu? Ele mudou um pouco, tá? Tá a Mona Lisa, mas não tá ao mesmo tempo. Ó, essa outra aqui também. Só coisa horrível. Tá, então não tá nem um pouco legal aqui essas imagens. E a gente tá querendo criar um negócio realista, tá? Então, pô, se eu tô querendo criar um negócio realista, isso aqui tá longe de ficar realista. Porque eu puxei para ficar parecido com a imagem, para tentar controlar a pose e o estilo da Mona Lisa, mas ele não copia só a pose e o estilo, ele copia toda a imagem, toda os danos da imagem, né? Vocês podem ver, ó, esse arranhado aqui do quadro, esse tipo de coisa. Então, é justamente o que a gente não quer. Então, o que eu faria aqui? Eu poderia, por exemplo, pegar o denoise strength e aumentar. Só que aí vai acontecer o contrário. Aí ele vai usar mais o texto, né? Então ele tende a fazer uma imagem melhor, mais bonita. Só que aí ele já vai começar a descartar a imagem da Mona Lisa. Aí a mulher já não vai mais estar assim, ela vai estar sentada no outro ângulo, em outra pose, e já não é mais a Mona Lisa. Pô, Dino, então como é que a gente faz para ter esse controle de eu conseguir pegar a pose da Mona Lisa, né? Os traços da Mona Lisa, mas eu pegar e usar isso que ele está me pedindo para eu criar uma puta imagem legal, com uma alta resolução. É aí que entra esse plugin sensacional chamado de ControlNet, que, como ele mesmo diz, ele te dá controle. Ele tem vários modelos internos, né? Aqui a gente vai usar um muito específico. O que eu vou fazer aqui? Eu vou subir essa mesma imagem, tá? Eu peguei aqui que eu estava usando a Mona Lisa, e eu vou Enable, que é ativar o plugin. Eu vou usar o Kenny, tá? Esse modelo chamado Kenny, que ele é um modelo que detecta arestas. Ele vai detectar os principais traços da imagem. E aí, quando o Stable Diffusion for criar a imagem, ele vai dizer, cria as imagens de acordo com esses traços aqui. Então, nota que ele detectou só traços da imagem, e não o estilo da imagem, não a cor da imagem, só os traços. Então, assim eu consigo criar, né, aquela situação da mulher na pose da Mona Lisa, parecida com a Mona Lisa, mas sem ficar pegando toda essa parte ruim da imagem. Aí, algumas configurações importantes. O peso não, aqui ó, o tamanho, largura e altura tem que ser exatamente o mesmo também da imagem aqui, e de preferência exatamente igual à outra imagem que estava, né? Então 573 por 858 para não dar problema, tá? Senão às vezes dá erro, a imagem não carrega. 573 é 858, é isso? Isso. 858.
E aí eu venho nesse única configuração que eu vou mexer aqui a princípio. Aliás, eu vou mexer em mais uma. Isso aqui é o peso, é o quanto ele vai dizer siga essa linha. Se você deixar ele menos pesado, ele vai seguir a linha mais ou menos. Se você deixar mais pesado, ele vai tentar criar de qualquer jeito dentro daquelas linhas da configuração das arestas da imagem. E aí, basicamente, eu posso vir aqui e colocar Preview Annotator Result. Ele vai me mostrar aqui, ó, as arestas que ele detectou, tá vendo? Então dá para ver que ele detectou aqui mais ou menos a mão, detectou mais ou menos o rosto, detectou aqui, ó, 3 dedos. E isso aqui, quando estava fazendo, me deu problema. Então o que eu fiz? Eu vim aqui nesse, ó, tem o Low e o High Threshold. Eu peguei esse Low, o High, na verdade, e puxei aqui para 160, mais ou menos. Tá. E aí eu testei de novo, que eu quero ter mais detalhe na imagem. Pode perceber que agora vai ficar, ó, mais detalhado. E agora, ó, ele botou esse tracinhozinho aqui a mais, que isso vai fazer com que ele reconheça o quarto dedo da mão. Então ele não vai criar uma mulher com 3 dedos. Tá? Então tá aqui, ó. Agora ele vai usar isso aqui como se fosse uma forma para guiar o Stable Diffusion para criar a imagem da Mona Lisa. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, agora e deixar o denoise mais alto, né, para ele seguir menos a imagem e mais o prompt, que é o que eu quero, porque aqui no prompt que eu coloquei que uma foto é alta resolução, que eu coloquei que é uma câmera tal, que é uma lente tal, que é colorido, que não sei o que. Então vamos ver como é que vai ficar. Vocês já vão ver que vai melhorar bastante, que agora ele vai criar uma imagem diferente aqui em termos de cores, né? Já vai ficar uma cor mais bonita, já vai ficar um negócio um pouco melhor aqui, colorido e tal. E ainda vai ter mais ou menos a pose aqui da Mona Lisa. Tá? Então ele vai seguir o Kenny aqui, né? O Control Net, ele vai dar controle na criação dessa imagem. Então notem, pessoal, que é uma situação de controle. Controle, essa é a palavra para essas ferramentas de criação de texto, até de criação de imagem, até para de criação de texto como o ChatGPT. É você ter controle sobre o resultado que você vai gerar. Quanto mais controle, é aí que está a habilidade de quem opera a máquina. Porque você só vir aqui escrever qualquer coisa, aparecer uma imagem bonita, qualquer um faz. Agora, você conseguir ter total controle sobre o que você vai criar, é aí que separa, né, o bom profissional do mau profissional que usa ferramentas de IA. E já dá para ver que está começando a ficar mais ou menos o que eu estou querendo. Porque percebam que ó, essas imagens já estão com uma cor aqui um pouco mais não está mais tão esverdeada, dá para parecer que não está tão danificado e parece também que a moça está parecida aqui com a Mona Lisa. Então vamos esperar terminar para a gente ver como é que vai ficar. E aí a gente vai chegar no pulo do gato aqui, que foi justamente a parte que eu me orgulhei aqui da técnica que eu criei na hora de fazer essa imagem. Vou carregar aqui, ó. Pronto, a gente teve resultados bem melhores. Notem que não está mais tão danificado, está começando a aparecer cores, ela ainda está na pose da Mona Lisa, ela ainda parece um pouco a Mona Lisa, entendeu? Só que, ó, o rosto ainda não está tão legal, ele ainda está pegando um pouco a questão do quadro. Notem que não tem muito detalhe, tá? Não tem, essa pele tá lisa, tá meio borrachuda. Ninguém tem essa ligação assim da sobrancelha com o nariz desse jeito, entendeu? Então, por mais que melhorou um pouco, ele ainda tá, a imagem do quadro original da Mona Lisa ainda tá forçando muito na criação da imagem final. Ó, esse desenho, esse cenário parece que foi desenhado, isso não tá parecendo uma foto, tá? E foi aí que eu fiquei pensando, antes de eu mostrar para vocês o que eu fiz, eu quero só mostrar para vocês como ficaria sem o Control Net, para vocês terem uma noção do que eu estou falando naquela questão de você perder o controle da imagem. Tá? Então eu só fiz desativar o Control Net, mas eu deixei todo o resto igualzinho. Eu deixei o Denoise Strength alto aqui, né, que significa que ele vai desconsiderar um pouco a imagem, que ele vai usar a imagem pouco. E é justamente isso que vai acontecer. Ele vai usar meu prompt, vai criar um negócio legal, colorido, bonito, só que agora ele vai usar quase nada a imagem da Mona Lisa. Ó, já dá pra ver aqui, repara, ele estragou tudo. Agora é uma mulher aleatória, em pé, outra com o braço cruzado, com 3 braços aqui, uma outra olhando para cima. Pronto, ele estragou. Eu não vou nem continuar, vou interromper aqui já, porque já deu para vocês verem que isso aqui não vai ser a Mona Lisa. Tá? É isso que acontece quando eu tiro a força da imagem. E é por isso que existe o ControlNet. O ControlNet é uma das únicas formas de eu conseguir tirar a força da imagem e usar o prompt com mais força, mas ao mesmo tempo usando aqueles traços da imagem para manter a criação correta. Olha isso, a mulher tá com 18 braços aqui, ó. Negócio horroroso, ó. Não tem nada a ver com a Mona Lisa e é uma mulher aleatória aqui. Bom, então foi aí que eu cheguei. Eu falei, pô, Danilo, legal. Você colocou aí o ControlNet, colocou o Denoise Strength alto aqui para ele usar menos a Mona Lisa, usar os comandos, mas ainda assim ficaram aquelas pessoas lá com cara borrachuda. Putz, como é que eu faço para resolver isso? E foi aí, meus caros, que o amigo de vocês brilhou aqui nas ideias e conseguiu pensar num negócio sensacional para resolver esse problema. Eu vim até o nosso querido Midjourney e resolvi pegar exatamente o mesmo prompt que eu estava usando aqui, né? A mulher, não sei o que, no lago, blá blá blá. Trouxe aqui para o Midjourney, joguei esse prompt aqui e ele criou algumas mulheres aqui, né?
com uma qualidade de foto muito boa, mas que ao mesmo tempo estão naquele conceito da Mona Lisa, sentadas com a mão aqui meio cruzada, com vestido de manga longa, com um lago no fundo. Então eu resolvi criar no Midjourney uma imagem em alta resolução de referência de uma pessoa que esteja mais ou menos na posição da mulher, para usar essa imagem aqui como referência, ao invés de usar a imagem da Mona Lisa como referência. Então eu vou fazer uma imagem sensacional em alta resolução naquela parte de cima do Image to Image, e na parte de baixo eu vou deixar o quadro da Mona Lisa lá com o Ctrl Net ligado para pegar os traços. E aí basicamente foi só uma questão de eu achar melhor a imagem. Eu fiquei testando aqui, criei uma, criei outra e tal. Daqui a pouco eu já peguei uma que eu gostei, usei como referência, coloquei aqui. Para quem não está entendendo isso, assista meu curso gratuito de Midjourney, que tem aqui também. Até que eu cheguei na imagem final que eu queria, que era esta aqui. Esta aqui não, esta aqui. Então essa foi a imagem que eu usei, e o máximo que eu fiz foi, eu flipei ela para o outro lado, né? Ela está virada para o lado de cá, a Mona Lisa está virada para o lado de lá. Eu abri ela no Photoshop, virei ela para o outro lado. Ah, e mais uma coisa, eu cortei ela no mesmo tamanho que estava a da Mona Lisa. Aqui eu tinha usado uma proporção 3:4, só que aí ela fica um tamanho diferente e ia dar pau lá quando eu jogasse. Então eu cortei só para ela ficar num tamanho... esses mesmos pixels aqui, que são o... Cadê? 573 por 858. Fui no Photoshop e cortei ela lá. Tá? Então foi basicamente isso aqui que eu fiz. Bom, aí o que eu fiz aqui? Eu vim no nosso Stable Diffusion, tirei essa imagem daqui, coloquei a imagem da mulher, já cortada, né? Notem que não mudou muita coisa, ele só cortou um pedacinho aqui de cada lado. E aí eu fiz a mesma coisa agora. Aí agora eu botei para ele usar um denoising mais alto, o Ctrl Net ativado aqui, né? Com os traços para segurar a imagem. E aí agora sim, eu vim aqui em gerar e vamos ver qual vai ser o resultado. Então, de novo, o que eu fiz aqui, para quem talvez se perdeu um pouco no raciocínio? Essa primeira parte, eu estou usando a imagem como referência, como se eu estivesse falando para o desenhista, olha, desenhe uma mulher parecida com essa daqui. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Só que esse desenhista é tão bom que se eu disser para ele desenhar muito parecido, ele vai fazer tudo igual. Ele vai fazer igual até sei lá, o cenário, tudo. E não é o que eu quero criar a Mona Lisa. E aí se eu disser para ele também, olha, não faz tão igual assim, usa só como uma referência, aí já começa a fazer a mulher em pé, deitada, entendeu? Então, para que tenha controle, é como se eu dissesse assim, cara, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o teu papel e vou marcar esses traços. Quem é tatuador aí vai saber, né? Como se fosse fazer o decalque. Eu vou marcar aqui os traços principais do desenho, que são esses pretinhos aqui. Pronto, toma esse papel com as marcações, agora eu quero que você desenhe no estilo dessa mulher, em cima dessas marcações. Aí ele vai fazer a criação, que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Vocês podem perceber que ele está fazendo besteira aqui. Caso isso fique desfocado assim, é porque está tendo um conflito entre a instrução da imagem e a instrução do Ctrl Net, porque note que agora não é mais a mesma imagem, né? Então é como se ele estivesse dizendo, pô, ele pediu para desenhar um braço aqui, mas na foto não tem um braço aqui, na foto tem um lago aqui. Aí ele tenta meio que encaixar o lago no braço, aí o negócio começa a ficar complicado. Se o negócio começar a ficar muito ruim, a gente tem que ou diminuir o peso aqui, né, desse traço, ou também aumentar o Denoise Strength, que aí ele vai usar menos ainda a imagem e aí ele começa a usar mais o controle. Ó. Então notem que a gente começou a chegar lá. Tá vendo? Ficou meio desfocado, mas essa pessoa tá com a pose da Mona Lisa, tá querendo ter os traços da Mona Lisa, mas ó, tá borrada a imagem, tá desfocada, mas era mais ou menos isso que a gente queria. Foi aqui que eu parei e falei, meu Deus, vou conseguir. Porque agora é só uma questão de ficar testando, né, os controles até ver onde eu posso chegar. Então basicamente o que eu faria aqui era aumentar esse Denoise Strength para 0,95 e vamos ver se vai resolver. Creio que vai. Creio que agora ele vai pegar e só pegar mesmo as cores da imagem. Podem perceber, ó. Ele está fazendo com a paleta de cores parecida. O fundo meio azulado, meio desfocado. A mulher está com vestido azul aqui, não está com vestido marrom da Mona Lisa. Mas ao mesmo tempo está pegando a expressão da Mona Lisa. Ó, só pelas prévias já deu para ver que está menos desfocado. Tem tipo essas três aqui que estão desfocadas. As outras três aparentemente vai criar bem. Então vamos terminar e ver aí no que vai dar. E eu adiantei aqui e conseguimos um resultado que eu gostaria. Então a gente tem aqui basicamente, ó, esse aqui tá horroroso, esse aqui tá ruim, a mulher tá... Não tá tão ruim esse, tá? Porque essas coisas a gente consegue corrigir em seguida, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui tá tenebroso, esse aqui tá ruim, preto e branco, essa aqui a mulher tá com um véu, não tem nada a ver, e por último ficou aqui a imagem lá dos guias. Só que tem essa daqui. Ó, essa daqui ficou boa. Eu consigo trabalhar com ela. Podem perceber que ela tem vários defeitos,
essa mulher não está tão parecida com a Mona Lisa, o cenário de trás não está igual, as mãos não estão parecidas, mas isso aqui está com detalhes de foto. Podem perceber que a roupa tem textura, né? Que ela tem aqui textura de tecido, entendeu? Então, no geral, essa aqui é uma imagem que dá para trabalhar. O que que eu faria agora, que é a mágica do Stable Diffusion? São as ferramentas de inpainting. O que é isso? Eu posso basicamente selecionar uma parte da imagem só e dar um prompt para ele reconstruir aquela parte da imagem. Tá? Então eu poderia, por exemplo, vir aqui e dizer, pô, aqui não é uma floresta, é uma montanha. Eu poderia pintar isso aqui e dizer, desenhe uma montanha. E aí, quando eu gerar, ele vai manter toda a imagem igual e só aqui ele vai substituir por uma montanha. Então a gente vai fazer exatamente isso. Eu vou pegar agora essa imagem que eu gostei e vou clicar aqui ó, em Send to Inpaint. Eu vou clicar, pronto, ele vai abrir aqui do lado. Note que o Inpaint é uma aba, né? A gente estava aqui nessa aba aqui, Image to Image, a gente foi para a aba Inpaint. Então, minha imagem está aqui no Inpaint agora. Tá? Agora, o que acontece? É importantíssimo deixar o ControlNet ainda ligado. Tá? Porque o ControlNet ele vai ser justamente o que vai fazer com que essas coisas que eu vou criar dentro do Inpaint sigam aqui algum tipo de parâmetro. Tá? Então, o que eu posso começar fazendo? De repente, eu posso dizer assim, cara, o rosto dela não está parecido. Não está parecido com a Mona Lisa. Então, eu posso vir aqui, de repente, baixar um pouquinho mais aqui o meu threshold para dar mais detalhes ali no rosto, né, que estava com pouco detalhe. Tá, vamos ver se ele... Ó, botar aqui uns tracinhos a mais de guia. Esses pontinhos aqui, isso faz uma diferença gigante lá para a ferramenta. Aí eu venho aqui, aumento um pouquinho o meu pincel e pinto o rosto inteiro dela. Aí confirma que está marcado isso aqui, ó, em Paint Masked, né? Só o que está marcado que vai ser pintado. E aí eu aumento um pouquinho o blur da máscara, né? Que para que na conexão ele fique mais suave, ele não fique às vezes cortando. E eu venho aqui e clico em gerar. Sabe o que ele vai fazer agora? Vai me gerar 6 versões, onde ele não vai mexer em nada desse quadro e vai mexer só no rosto dela. Tá? Então, nesse rosto dela agora, ele vai ficar gerando várias opções de rosto. E aí notem que eu aumentei aqui um pouco o controle do ControlNet justamente para que o rosto fique mais parecido com a Mona Lisa. Então, ó, tá aqui o traço do nariz, tá aqui o traço do olho, tá aqui o traço da boca, né, a parte de baixo do nariz. Então ele vai tentar seguir isso aqui quando ele for criar agora essa nova. E notem também que como essa imagem, isso aqui também acaba virando um image to image, tá? Porque ele também leva em consideração o que estava embaixo aqui, tá? Porque está marcada essa opção aqui, ó, Original. Se tivesse marcado esse Latent Noise, aí ele ia criar um negócio do zero, levando em consideração nada o que estava lá embaixo. E como aquela mulher que estava embaixo, né, que foi que a gente criou, estava um pouco parecida com a Mona Lisa, então agora a gente vai ter tanto a cara dela, quanto lá embaixo o ControlNet fazendo essas 6 opções ficarem parecidas com a Mona Lisa. Então, vamos ver se a gente gosta de alguma das 6. Tá? E aí eu acho que vocês já adivinharam qual vai ser o processo que eu vou fazer daqui para frente. Eu vou ver se eu gostei de alguma delas. Se eu gostar, eu arrasto a imagem aqui. Eu posso tanto clicar em Send to Inpaint, ou eu posso simplesmente clicar, arrastar e jogar aqui. E aí eu vou começar a mudar outras coisas. Aí eu vou começar a mudar o cenário, eu vou começar a pintar aqui o vestido dela, eu vou começar a pintar... Aí tudo que eu estiver achando ruim, que não está parecido com a Mona Lisa, eu venho aqui, marco e crio um prompt novo. Notem que essa parte do meu prompt está, ó, um retrato de uma mulher bonita, com cabelo longo e tal. Se eu for querer fazer essa montanha aqui, eu pintar a montanha, eu vou marcar toda essa parte aqui do prompt, né, do Beautiful Woman, não sei o que, vou apagar tudo, deixar só essa parte aqui que está falando de cores e tal, e vou botar Portrait of a Mountain, entendeu? Aí eu vou falar coisas da montanha, uma montanha com nuvens em cima, não sei o que, eu vou descrever o que vai estar aqui embaixo, mas eu vou manter o restante aqui do estilo. E aí eu vou gerar. Então vamos ver quais foram as imagens que ele gerou. Ó. Ele já gerou aqui uma mulher com uma sobrancelhinha um pouco mais alta. Ó, essa aqui já está mais parecida com a Mona Lisa. Essa aqui não. Essa aqui não. Essa aqui não. Essa também não. Mas vamos lá. Eu geraria mais vezes, mas só para a gente poder seguir o tutorial, eu vou pegar essa segunda aqui. Então eu pegaria essa segunda. Poderia clicar em Send to Inpaint. Eu posso literalmente primeiro fechar aqui para não dar bug, porque às vezes você vai pintar de novo, ele mantém essa pintura. Então eu tiro isso aqui. Aí eu arrasto essa de novo para cá. Pronto. Então, aí é o passo a passo, galera. Aí agora eu vou dizer, eu quero que isso aqui seja um céu azul. Aí eu vou pintar isso aqui, entendeu? Não tem uma montanha aqui. Aí eu vou pintar, vou vir aqui no meu prompt, ao invés de Beautiful Woman, não sei o que, eu vou pegar, vou apagar isso tudo, até aqui a câmera, né? E vou colocar Clear Blue Sky.
Aí vou gerar e ele vai gerar só isso aqui, 6 opções dessa parte aqui. Gostei. Aí eu puxo que eu gostei para cá e pinto de novo. E aí eu vou mostrar para vocês qual foi o fluxo das imagens que eu criei até chegar naquela lá. A imagem que eu resolvi trabalhar foi essa aqui. Deixa eu apagar aqui a imagem final. Então a que eu resolvi trabalhar foi essa bem aqui. Notem que essa imagem tá ruim, tá? Por quê? Porque aqui embaixo está danificado de foto, a mulher tá de azul, ela parece um pouco com a Mona Lisa, só que o cabelo dela aqui ó, tá sem detalhe nenhum, tá quase chapado, o fundo não tem nada a ver com o fundo original, e aí eu vou passando para o lado para vocês verem o que foi cada coisa que eu fui mudando no Paint, que eu fui dando em Paint e salvando, dando em Paint e salvando. Então, ó, aí eu mudei primeiro o fundo aqui, né? Que ela tava com uma montanha e não tem essa montanha no quadro, então eu transformei em céu azul. Aí eu peguei, mudei essa montanha aqui e botei o lago aqui, que tem lá no quadro que tem um lago, não um gramado. Aí eu botei essa estradinha de terra que tem aqui também em formato de S. Aí eu ajeitei aqui o véu que ela tem no cabelo, né? Quem não percebeu, a Mona Lisa não tem o cabelo liso. Ela tem um véu e o cabelo dela, na verdade, é todo cacheado, tá? Aí eu ajeitei aqui o lago que tem aqui do outro lado também. Aí deixa eu ver o que mais. Eu não mudei. Aí aqui eu botei, ó, o lago com a pontezinha que tem aqui no final também. Aí eu mudei todo o vestido dela. Eu pintei todo o vestido e coloquei Dark Brown Dress, né, que é um vestido marrom escuro. Aí eu também aumentei o Control Net lá para ter mais detalhe e manter o vestido. Aí eu botei aqui, ó, a parte do meio do cabelo dela, que tem aqui essa divisória. Nossa, galera, eu ainda não acostumei a ficar gravando vídeo com essa luz na minha cara. Você deve estar percebendo que eu tô aqui agoniado com a minha vista. Aí vai acostumar. Bom, ó, ajeitei o cabelo dela. O cabelo dela, percebam que é cacheado, não estava, e estava sem detalhes. Então eu peguei aqui, consegui colocar detalhes no cabelo dela e botei para ver até o ombro. Então tinha pintado tudo isso aqui, fiquei testando cabelos diferentes, cabelo marrom escuro, cacheado. Aí ajeitei mais um pouquinho aqui, né? A pele tava meio borrada. Ajeitei o cenário, tô colocando a muretinha que fica aqui atrás dela. E aí eu tinha terminado com essa imagem aqui. Eu falei, pô, essa imagem tá sensacional, vou finalizar, parei aqui, só que eu percebi que essa imagem ainda não estava do jeito que eu queria. Tá? O que que eu fiz? Eu peguei essa imagem, subi como image to image lá pro Stable Diffusion, né? Coloquei ela na parte de cima. Na parte de baixo, eu coloquei de novo o mesmo quadro da Mona Lisa, tá? O quadro original da Mona Lisa, que nem eu fiz aqui no tutorial inteiro. Só que eu fiz o seguinte, eu peguei e usei um modelo diferente. Aqui no Run Diffusion, você consegue carregar vários modelos. Eu baixei esse aqui, que é chamado Realistic Vision. Ele é um modelo, né? O que são modelos, né? São os pacotes que foram treinados para você usar. Tá? Então, por exemplo, o Midjourney é um modelo. Tá? Ele é um modelo que foi treinado daquele jeito lá, que quando você escreve qualquer coisa, ele cria um negócio muito bonito, porque os criadores refinaram o modelo. E aqui no Stable Diffusion tem um modelo padrão, que era o que eu estava, só que várias pessoas, por ser uma linguagem de código aberto, criam novos modelos de acordo com o que as pessoas querem usar. Então teve gente que criou um modelo voltado para desenho japonês, que aí se você escrever um homem, ele vai criar um homem no estilo desenho japonês. Aí tem outros que colocaram, estilo preto e branco, estilo não sei o quê. E teve um que criou esse modelo Realistic Vision, que é um modelo muito realista, que se você fizer ali um prompt legal, ele cria com muito realismo. Então, basicamente, eu mudei para esse modelo, peguei aquela imagem que estava lá, joguei aqui, só que aí, como eu não quero que ele perca nada, que me deu muito trabalho para eu construir a imagem daquele jeito, eu basicamente diminui bastante o Denoise Strength, que é para a imagem ter muita força, botei tipo, sei lá, 1,5 ou 2, aumentei bastante a força aqui, né, do 1.8, sei lá, aqui do Control Net, para ele segurar bem a imagem no lugar, e aí eu fui aqui e gerei com esse novo modelo aqui mais realista. Aí transformou a minha imagem que estava assim para esta aqui. Notem que a imagem ficou bem mais consistente como um todo, não ficou... Tinha algumas coisas que parecia que o cenário estava meio... Essa parte estava desfocada, essa parte não. Tinha uns borrados aqui, onde o cabelo dela cruzava com as coisas, entendeu? E quando eu criei, eu usei... Ó, o dedo dela estava um pouquinho distorcido aqui ainda, entendeu? Quando eu criei usando aquele outro modelo mais realista, ele meio que deu uma uniformidade para todo o modelo. Então percebam que ficou bem melhor a transição, o cabelo ficou bem mais bonito, entendeu? O rosto, tem o detalhe, né, do rosto e tudo mais, então as mãos aqui ficaram melhores, então foi esse truque que eu usei aqui no final. Tá, Danilo, legal. E como é que você faz para aumentar essa imagem, né, para deixar essa imagem com alta resolução? Porque como você falou, você criou aqui uma imagem de 600 por 500. Aí a gente vem nessa parte bem legalzinha aqui chamada Extras.
né? Que pode ser tanto aqui, mande para os extras, ou eu posso vir aqui na aba em cima e clicar aqui em extras. Então eu vim aqui, aí ele pede para você subir a imagem, aí eu vim e coloquei a imagem aqui, final, mas que não está aumentada ainda, e eu escolho algum dos meus modelos de upscale. Upscale é aumentar a resolução, né? Escalonar a imagem. E o que eu mais gosto hoje é esse aqui, ESR-GAN 4 vezes. Tá? Eu testei vários aqui, vocês podem ficar testando aqui. Para mim, alguns dos melhores são esse 4x Ultra Sharp e esse ESR-GAN 4 vezes. Tá? São os que eu mais gosto. Esse Lanczos aqui eu acho horrível. Enfim, só que às vezes é horrível para um tipo de imagem. Pode ser que ele é ruim para imagem de pessoa, mas para imagem de objeto pode ficar legal. Então às vezes vale a pena testar. Você só vem aqui, escolhe o ESR-GAN, Resize 4, significa que eu vou aumentar em 4 vezes o tamanho dela. Eu venho aqui e gerar. E aí em poucos segundos ele vai aumentar muito, ele vai reconstruir essa minha imagem. É isso que ele faz, essas ferramentas. Ele não só estica, ele reconstrói a imagem. Tá? Então isso aqui é muito bom, até se você tiver uma imagem ruim, de baixa resolução, qualquer, você pode usar essa ferramenta, subir ela aqui e usar esse upscaler aqui para aumentar a resolução da imagem e deixar ela legal pra caramba. E aí, pessoal, fica pronto super rápido e vocês podem ver que agora a resolução da imagem está imensa, tá? Realmente está muito grande. E aí cabe aqui uma pós-produção. Então, para quem está olhando aqui de perto, vocês podem ver que tem alguns lugares que tem um tracinho, que tem uma coisinha aqui meio borrada. Dá para ver aqui que às vezes tem algumas partes que estão um pouquinho manchadas, uma coisinha ou outra, mas que no geral a resolução da imagem está altíssima. Então, para quem manja mais de Photoshop, você pode até entrar nesse nível de detalhes e dar uma corrigida. Mas, para quem não manja e nem quer, assim já está ótimo. Se você postar isso na sua rede social, na internet, as pessoas não vão dar o zoom máximo, né? Porque isso aqui está muito grande. Provavelmente você reduziria um pouco essa imagem e aí já iria acabar com essas imperfeições. Mas é só para vocês verem que se eu quisesse fazer uma imagem gigantesca com uma resolução altíssima, eu só pegaria ali o Photoshop e daria uma tratada aqui um pouquinho, né? Deixaria a pele um pouco mais suave, faria um detalhe aqui ou outro. Então, pessoal, peço para vocês de novo esse like. Deixa eu voltar aqui para minha tela principal. Valeu ou não valeu o like, pessoal? Então deixem aí, por favor, se inscrevam, vai ter muito conteúdo aqui. Eu não sei, eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que esse conteúdo foi legal. Para mim, eu acredito que o que eu passei para vocês aqui é um conteúdo de curso pago. Escrevam nos comentários se vocês gostaram, porque vai ter muito mais conteúdo desse tipo aqui. Para quem quiser também conhecer os meus treinamentos pagos, que eu trabalho com muito mais detalhe do que isso aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, eu tenho um treinamento hoje do ChatGPT avançado, então eu levo ele do zero ao avançado. Então, o básico é isso que vocês veem aí no YouTube, um monte de besteirinha, prompt para isso, prompt para aquilo. Agora, o intermediário e o avançado, vocês vão conseguir fazer coisas muito mais interessantes, eficientes, estruturadas de forma profissional, criar modelos, treinar o ChatGPT. Talvez vocês não saibam, mas dá para treinar uma conversa. Então, são realmente técnicas mais avançadas. E isso tem nesse meu curso, que o nome dele é Mestres do ChatGPT. E fora ele, eu tenho uma mentoria para a criação de conteúdos virais para redes sociais. Para quem não sabe, eu criei um perfil de TikTok, fazendo vídeos usando essas imagens que eu crio com inteligência artificial, e meus vídeos batiam milhões e milhões de visualizações. Eu tinha vídeo batendo 1,5 milhão, 2 milhões de visualizações, ganhei quase 50 mil seguidores ali em um mês, ativei a monetização no TikTok, ganhei uns 3 mil reais de monetização com esse tipo de conteúdo viral de rede social usando inteligência artificial. Então, nessa mentoria, eu vou ensinar vocês a mesclar várias ferramentas, essas de criação de imagem, roteiro no ChatGPT, ferramenta de locução, ferramenta de animação, edição de vídeo, para vocês criarem uns conteúdos sensacionais e compartilhar também como foi essa minha experiência com a viralização do TikTok. Estou começando a colocar isso no YouTube também, então tem bastante coisa legal. Então, lembrando, tem esse curso do ChatGPT que está aberto o tempo todo, e a minha mentoria, ela nesse momento está com vagas fechadas, mas eu abro de vez em quando, e vai ter inclusive um grupo de WhatsApp dos alunos, que a gente fica batendo papo, trazendo novidades aí do dia a dia, compartilhando experiências. Então, de novo, deixem um like, compartilhem aí com quem vocês quiserem, e até o próximo vídeo.